Fala galera, what's up? Aqui quem fala é o Richard Duarte e hoje começaremos, pessoal, o nosso curso de inglês do zero ao avançado, pessoal. Muito obrigado por terem adquirido o curso novamente e vamos lá, pessoal, começar com o nosso curso de inglês. Então, pessoal, inicialmente nós veremos agora alguns pronouns. Pronouns. O que são pronouns? Pronouns nada mais são do que pronomes, pessoal. Pronomes, por exemplo, eu, você, ele, ela, os atores das frases. Então, ou seja, as pessoas ou as coisas que fazem as ações na frase. Então, começaremos aprendendo dois pronomes agora inicialmente e aos poucos vamos dar andamento no curso com outros pronomes. Então, o primeiro pronome que a gente vai ver, pessoal, vai ser o I. Olha a pronúncia, pessoal. I. Exatamente. A próxima pronúncia, you. You. Exatamente, pessoal. Vamos tentar sempre praticar juntos, pessoal. Então eu falo, você fala em seguida, tá bom? Então, I significa eu. Eu. E you significa você. Tá bom, pessoal? E aqui do lado direito nós temos as posses, né? Então, por exemplo, de quem pertence alguma coisa. Como que eu digo meu ou minha em inglês? Por exemplo, meu livro, minha cama, minha casa, meu computador. Como que eu digo meu ou minha? Então, essas duas palavras você vai dizer my. My. Perfeito, pessoal? E aqui, ele é totalmente relativo ao you. Como que eu digo seu, sua, né? Alguma coisa de alguém que você está falando diretamente. Seu, sua, você vai dizer your, your. Tá bom, pessoal? Então, I, eu, e you, você. Agora, o que pertence a mim, o que é meu ou minha, my. E o que é seu ou sua, você vai dizer your. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai começar a ver objects. Object, que nada mais são do que palavras, né, pessoal? Objetos, coisas que nós estaremos acrescentando cada vez mais nas nossas frases para a gente estar podendo dar continuidade no nosso inglês e o nosso inglês cada vez mais, né, nosso vocabulário aumentar cada vez mais, né, nosso número de palavras. Porque o inglês é totalmente o número de palavras, de expressões, tudo que você conhece, pessoal. Então a gente vai aprender muitas palavras, muitas expressões nesse curso para você ter naturalidade, para você conseguir conversar, conseguir viajar, conseguir fazer o que você quiser em inglês, pessoal. Então vamos lá. Primeiramente, aqui, ó. Olha a pronúncia, pessoal. Beer. Beer. Beer significa cerveja. Aqui, pessoal, water. Water. Water significa água. Aqui, milk. Milk. Milk significa leite. Vão anotando no caderno de vocês, pessoal, para a gente estar sempre lembrando depois dessas palavras. Próximo aqui, juice. Juice. Juice significa suco. Coffee. Coffee. Coffee significa café. Wine. Wine. Wine significa vinho. Fish. Fish. Fish significa peixe. Meat. Meat. Então, meat, pessoal, é carne, tá bom? Então, é todo tipo de carne. Carne de peixe, carne suína, né, de porco, carne de frango, carne bovina. É todo tipo de carne. Futuramente a gente vai ver como especificar exatamente o nome de cada carne, tá bom? Mas meat é carne no sentido geral. Vamos aqui para o outro lado, pessoal. Brother. Brother. Então, o brother tem aquele som do TH, né, pessoal? Esse TH, ele tem um som específico que a gente vai trabalhar no decorrer das aulas. Mas o interessante, pessoal, é vocês utilizarem o Google Tradutor, aquela ferramenta que eu mostrei para vocês na introdução, para vocês verificarem se a pronúncia está correta. Então, você fala lá, brother, se ele reconhecer, você está falando corretamente. Então, brother, brother, irmão. Sister, sister, sister é irmã. Father, father
Father é pai. Mother. Mother é mãe. Family. Family. Family é família. English. English. English é inglês, pessoal. Então é inglês tanto no sentido da pessoa falar a língua, né? A pessoa fala inglês, a língua inglesa, como a origem da pessoa, de que país que ela é. A pessoa é English, então ela mora, né, Inglaterra, ela é inglesa. Então, English é tanto a língua que a pessoa fala, quanto o país de origem dela. Aqui, ó, Portuguese. Portuguese. Português é português, pessoal. Português, tanto a língua falada, quanto a origem da pessoa, ela ser de Portugal. Próximo aqui, Brazilian. Brazilian. Então, Brazilian, o que nós somos, né? Brasileiros. Então, nós não falamos brasileiro, né? Nós falamos português. Então, nós somos brasileiros, nós somos Brazilians e nós falamos português. Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade. Agora aqui, pessoal, nós veremos verbs. Verbs. O que são verbos? Verbos são todas as ações que nós fazemos, pessoal. Todos os dias nós fazemos ações, certo? Por exemplo, comer, brincar, beber, caminhar, pensar, falar, piscar. Então, tudo isso é ações que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso são verbos. Então, por isso que nós aprendemos os atores, né? I, eu, e you, você. E esses atores, né, eles fazem alguma coisa, que é os verbos, que é pensar, correr, comer. Então, no decorrer do curso, a gente sempre vai aprender pronome, palavras, para a gente estar acrescentando no vocabulário, e vamos ver verbos. Muito importante aprender muitos verbos, pessoal, para você sempre estar livres para fazer mais ações. Vamos ver o nosso primeiro verbo, pessoal. Então, nosso primeiro verbo é o verbo to eat. To eat. O verbo to eat é o verbo comer. Verbo comer. Então, pessoal, sempre que você tiver um to na frente de um verbo, então o verbo aqui é o verbo to eat. Esse é o verbo to eat. Então, sempre que você tiver um to na frente de um verbo, significa que ele está na forma original, né? No infinitivo. O que é estar na forma original ou no infinitivo? É quando não tem ninguém fazendo o verbo. Por exemplo, aqui, ó, comer. Comer. Alguém pode estar comendo, eu não sei quem. Então, comer. Esse é o verbo. Qual é a ação? Comer. Por exemplo, beber. Ó, beber. Eu não estou conjugando, ninguém está fazendo a ação. Beber. Isso está no infinitivo, está na forma original. Então, aqui, ó, sempre que tiver um to na frente de um verbo, ele fica na forma original. Comer, beber, brincar, jogar. Tá bom? Quando o verbo termina com R. Esse é o infinitivo aqui, ó, comer. Então, quer dizer que ninguém está conjugado. Então, vamos ver o verbo to eat, né, o verbo comer. Ele agora vai ser conjugado. Vamos colocar um ator, né, uma pessoa para fazer. Vamos ver essa frase, pessoal. I eat fish. I eat fish. Então, eu como peixe. Então, aqui, ó, a partir do momento que eu coloco um ator, né, uma pessoa, ele não fica mais na forma original. Eu tenho que conjugar. Então, eu como peixe. Tá bom? Se eu só dissesse para você to eat, ele significa o verbo comer. Agora, I eat fish é eu como peixe. Vamos ver a próxima? I eat meat. I eat meat. Eu como carne. Então, aqui já é a próxima ação. Eu como carne. Agora, vamos utilizar o outro ator, né? Você, né? O próximo pronome. Você. You eat my fish. You eat my fish. Então, é você come meu peixe. Perfeito, pessoal? Então, se o verbo tiver com to assim na frente, ele está na forma original. A partir do momento que eu coloco uma pessoa, um ator para conjugar, aí você conjuga, normalmente. I eat, eu como. You eat, você come. Perfeito? Agora vamos ver o próximo verbo, pessoal. O verbo to drink. To drink. O verbo to drink, aqui com to na frente, é a forma original, é o verbo beber. Beber. Agora vamos conjugar, pessoal. I drink beer. I drink beer. Eu bebo cerveja. I drink beer.
You drink juice. You drink juice. Você bebe suco. Tá bom, pessoal? Então, reparem que no inglês, ele é bem parecido com o português na estrutura, né? Primeiro vem a pessoa, eu, depois vem o verbo, depois vem a palavra, né? O substantivo, né? A palavra que você quer comunicar, para você deixar aquela frase cada vez mais rica, né? Com conteúdo. Então, I drink beer, eu bebo cerveja, e you drink juice, você bebe suco. Próximo verbo, o verbo to speak. To speak é o verbo falar. Falar, forma original, to speak. Então, vamos conjugar. I speak English. I speak English. Eu falo inglês. E you speak Portuguese. E you speak Portuguese. Você fala português. Perfeito? Próximo verbo, o verbo to need. To need. O verbo to need, pessoal, é o verbo precisar. Então, ele é o precisar de, ou precisar da, ou precisar do. O verbo to need, ele já tem automaticamente esse de, da, o do, todo esse de. Porque o que acontece? Quando a gente precisa de alguma coisa, certo? Exatamente. Então, você não precisa incluir nada. O verbo to need, ele já inclui, ele já é o verbo precisar e ele já tem esse de, da, do, para você precisar de alguma coisa. Vamos ver no exemplo. Aqui, ó. I need milk. I need milk. Então, a tradução é eu preciso de leite. Eu preciso de leite. Entendeu? O verbo to need já tem esse de para quando você for traduzir. Próximo aqui, ó. I need water. I need water. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Perfeito? I need my family. I need my family. Eu preciso da minha família. Perfeito, pessoal? Eu poderia colocar um you aqui, só para poder variar um pouquinho. Então, ó, you need my family. You need my family. Então, você precisa da minha família. Se eu colocar o you em vez do I, para poder variar. Tá bom, pessoal? Então, esses aqui foram os verbos que a gente aprendeu nessa aula, que é o verbo to eat, o verbo comer, o verbo to drink, o verbo beber, o verbo to speak, que é o verbo falar, e o verbo to need, que é o verbo precisar de, precisar da ou precisar de alguma coisa. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Agora a gente vai aprender qualifiers, qualificadores. Vamos lá. Os qualificadores que a gente vai aprender nessa palavra, primeiramente nessa aula, né, pessoal? Desculpa, é o with, que significa com, tá? E o and, que significa e. Então, começando com with, pessoal, o with é quando você faz algo com alguém, tá bom? Então, é aquele com de parceria, de você fazer algo com alguém, uma dupla, né, com alguém. Vamos ver algumas frases de exemplo? Então, ó, I speak with my mother. I speak with my mother. Eu falo com minha mãe. Eu falo com minha mãe. I speak with you. I speak with you. Então, eu falo com você. Eu falo com você. I speak with my family. I speak with my family. Eu falo com a minha família. Eu falo com minha família ou eu falo com a minha família. Tá bom, pessoal? Próximo aqui, vamos ver o and. Então, o and é aquele e. Então, aquele conector. Uma coisa e outra, né? São duas coisas na situação. Uma coisa e outra. Vamos ver os exemplos. I eat fish and meat. I eat fish and meat. Eu como peixe e carne. Eu como peixe e carne. I drink wine and beer. I drink wine and beer. Eu bebo vinho e cerveja. Eu bebo vinho e cerveja. I need water and milk. I need water and milk. Eu preciso de água e leite. Tá bom? Então, ó, preciso de uma coisa e outra. Perfeito, pessoal? Agora vamos ver os qualificadores de when. O que significa when? When significa quando, tá, pessoal? Então, when significa quando. Deixa eu colocar. Quando. Então, quando alguma coisa acontece, né? O tempo que aquilo acontece. Tá bom, pessoal? Quando. Então, primeiramente, um dos qualificadores de when, né? De quando, nós veremos agora o now.
Now. Now significa agora. Agora, então, neste momento. Vamos ver algumas frases. I need my wine now. I need my wine now. Eu preciso do meu vinho agora. I need to eat now. I need to eat now. Eu preciso comer agora. Perfeito? Now, I need my mother. Now, I need my mother. Então, agora eu preciso da minha mãe. Então, esse now você não precisa necessariamente colocar no final. Você também pode colocar no começo. Tudo dependendo do sentido que você quiser dar para a frase, tá, pessoal? Então, olha esse exemplo. Now, I need my mother. Agora eu preciso da minha mãe. Agora, vamos ver outro qualificador de quando, né? De when, de quando, de tempo. É o today. Today. Today significa hoje, pessoal. Today significa hoje. Vamos ver alguns exemplos. I need to speak English today. I need to speak English today. Eu preciso falar inglês hoje. Eu preciso falar inglês hoje. E I need to eat fish today. I need to eat fish today. Eu preciso comer peixe hoje. Aqui, pessoal, um detalhe é que a gente já está utilizando dois verbos um do lado do outro. Por exemplo, aqui é o verbo to need, o verbo precisar, e aqui estamos usando o verbo to speak, que é o verbo falar. Sempre que você tiver dois verbos um do lado do outro no inglês, você tem que usar o to no segundo verbo ou no meio dos dois, tá? Por quê, pessoal? Porque o segundo verbo ele vai vir na sua forma original, no infinitivo. Então, por exemplo, ó, I need, eu preciso. O need está sendo conjugado pelo I need, eu preciso. Mas olha o próximo verbo, vai ser to speak, que é o verbo falar. Então, ó, eu preciso falar. Então, o próximo verbo vai vir na forma original. Então, você tem que usar o to no meio de dois verbos. Então, I need to speak English today. Eu preciso falar inglês hoje. Aqui outro exemplo, ó, que a gente usou dois verbos do lado do outro, o to need e o verbo to eat. O verbo to need conjugado pelo pronome aqui, ó, o I. Então, I need, eu preciso, to eat, comer peixe hoje. Então, o segundo verbo ele vai vir na forma original. Olha esse exemplo aqui, ó. I need, eu preciso, to eat, comer now, agora. Entendeu? Então, sempre que tiver dois verbos do lado do outro, você tem que colocar o to no meio. Então, vamos pensar numa frase assim, eu preciso falar. Então, I need, eu preciso, conjugado com o pronome, to speak, falar, agora, now. Vamos usar o you um pouquinho. Então, você precisa beber agora. You need, você precisa, conjugado diretamente pelo you, não precisa do to, porque está conjugado pelo you. Agora, o próximo verbo, ó, beber, na forma original. Então, to drink now. Você precisa beber agora. You need to drink now. Perfeito? Você precisa comer agora. You need, conjugado diretamente, comer, na forma original. Então, to eat now. Perfeito, pessoal? Então, sempre que tiver dois verbos, um do lado do outro, tem que ter o to, tá? Tem que ter o to no meio dos dois. Perfeito, pessoal? Muito obrigado. Vamos dar continuidade aqui na aula. Agora a gente vai ver, pessoal, algumas expressions. Expressions, né? Expressions são expressões que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Vamos ver algumas expressions. Primeira delas, thank you. Thank you. O thank you, pessoal, é o obrigado ou obrigada, tá? Thank you. É obrigado ou obrigada, tá? E já para adiantar, pessoal, como que eu respondo, né? Como que eu falo por nada ou de nada em inglês? Se alguém falou thank you, a gente fala de nada, né? Você vai falar assim, ó. You're welcome. You're welcome significa de nada ou por nada, né? Quando alguém agradece. Obrigado, por nada, de nada. Thank you.
You're welcome. You're welcome. You're welcome. E you're welcome significa de nada. Só para adiantar, tá bom, pessoal? Continuando aqui, ó. Agora a gente vai ver please. Please. Please significa por favor. Por favor. Então, você quer pedir algo educadamente, poderia pegar aquele copo, please, por favor. Então, é o please, tá bom? É o por favor. Agora aqui a gente vai ter como perguntar o nome, né, pessoal? Você acabou de conhecer alguém, você fala what's your name? What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Então aqui, ó, what's your name? Então vamos lá, pessoal, aqui no nosso quadro, né, de anotações. What's your name? Como que você vai responder? A gente vai ver mais pra frente, mas eu já vou adiantar para vocês, pessoal. Então, se alguém pergunta what's your name, você fala my name is e o seu nome, tá bom? Aí você fala o seu nome. Então, meu nome é Richard, né? Então, what's your name? My name is Richard. My name is Richard. Tá bom, pessoal? Então, what's your name? What's your name? My name is... E você fala o seu nome. Tá bom, pessoal? Vamos anotando. Agora a gente vai aprender, pessoal, como se saudar as pessoas, né? Então, por exemplo, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Como que eu falo isso em inglês? Então, bom dia, né? Que vai dar meia-noite, né? Meia-noite do outro dia até meio-dia, até 11h59, você vai falar good morning. Good morning, bom dia. Acordou, chegou no trabalho, good morning, bom dia. Aí, no período da tarde, né? Do meio-dia até 5h59, o período da tarde, good afternoon. Good afternoon, boa tarde. Boa tarde. E agora, das 6 até as 11h59, pessoal, da noite, né? A gente tem duas formas de falar boa noite no inglês. Uma delas é good evening. Good evening, boa noite. E temos good night. Good night, também boa noite. Qual é a diferença do good evening e do good night? O good evening é aquele boa noite quando você chega, pessoal. Então, você chegou no ambiente, vamos pensar que você marcou com seus amigos no restaurante. Aí já está à noite. Quando você chegar no ambiente, você fala good evening, boa noite, pessoal. Acabou de chegar no ambiente, como se fosse uma apresentação de chegada. Good evening, quando você acaba de conhecer a pessoa. Aí você foi lá, comeu com as pessoas no restaurante e chegou a hora de ir embora. Nesta hora de ir embora, você vai dizer good night, pessoal, good night. Então, tchau, pessoal, boa noite. Então, good night é como se fosse aquele tchau, aquele boa noite para você ir embora. Então, good evening, boa noite de chegada, good night, boa noite de saída. Perfeito? Perfeito, pessoal. Agora a gente vai ver grammar, gramática. Algumas coisas de gramática, né? Alguns pontos de gramáticas importantes, pessoal. Então, como a gente viu, a gente precisa sempre no inglês, aqui, ó, no inglês, sempre usar o ator, né? Como assim, pessoal, sempre usar o ator? No português, o que acontece? Olha nessa frase aqui, ó, I need, eu preciso, certo? Só que no português, se a gente for pensar, a gente não precisa sempre colocar o ator, né, o pronome eu, você. A gente pode falar direto o verbo. Por exemplo, se eu falar para vocês em português, preciso beber. Preciso beber. Automaticamente você já entende que eu preciso beber. Preciso beber. O ator eu omiti. Eu já deixei direto o verbo, preciso beber. Só que no inglês sempre tem que ter o pronome, pessoal. Sempre. O I ou o you. Sempre tem que ter o ator. A gente aprendeu dois até agora, né? O I, eu, e o you, você. No inglês, sempre tem que ter o ator. Então, I need. Eu preciso. Quando você for traduzir para o português, você pode deixar eu preciso, ou, como no português a gente pode omitir, ou somente preciso. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, I speak. Eu falo. Você pode traduzir para o português falando eu falo, de fato, ou somente falo. Porque no português você sabe que pode omitir o pronome. No inglês nunca pode omitir o pronome. Tem que sempre deixar quem está fazendo a ação. É eu? É você? Tá bom? I eat. Eu como
ou somente como, tá bom? E aqui do lado é a parte do to. Então, usamos a partícula to entre dois verbos. Então, como a gente falou um pouco antes aqui, sempre que você tiver dois verbos, você tem que usar o to no meio dos dois. Por quê? Porque o segundo verbo vai vir na forma original, no infinitivo, né? Com aquela forma sem estar conjugada, aquela forma original. Então, aqui, ó. I need, eu preciso, to speak, falar. Eu preciso falar, ou somente preciso falar, quando for traduzir. I need to eat, eu preciso comer, ou somente preciso comer. Então, aqui, ó, o to, ele está na forma original, né? O to eat. I need to drink, eu preciso beber. Eu preciso beber. Perfeito, pessoal? Muito bem. Agora, aqui, nós veremos os frames. O que são os frames? Frames significa quadros. Os quadros, olha aqui a dica do material. Para adquirir facilidade automática numa língua, é preciso exercitar utilizando esses frames, né, esses quadros. Então, esses aqui são os exercícios, pessoal. Aqui tem diversas frases que a gente vai fazer juntos e depois vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Primeiramente, vamos ler em inglês e depois a gente traduz para o que significa, até a gente já acostumar com a palavra e com o tempo a gente não vai nem precisar mais traduzir. Vamos lá, pessoal. Então, vamos aqui para a primeira como exemplo. Sempre que você tiver uma palavra aqui, né, em maiúscula, ela que vai completar aqui os quadros, tá bom? Vamos lá, um exemplo. A primeira frase. I drink beer. I drink beer. Eu bebo cerveja. Próximo. I drink water. I drink water. Eu bebo água. I drink milk. I drink milk. Eu bebo leite. I drink juice. I drink juice. Eu bebo suco. Próximo. I speak English and Portuguese. I speak English and Portuguese. Eu falo inglês e português. I speak Portuguese with João. I speak Portuguese with João. Eu falo português com João. I speak English with you. I speak English with you. Eu falo inglês com você. I speak with my mother and father. I speak with my mother and father. Eu falo com minha mãe e pai, tá bom? Ou eu posso falar também, eu falo com a minha mãe e com o meu pai. Esse with tá significando com os dois, tá bom? 3. I drink beer with you. I drink beer with you. Eu bebo cerveja com você. I drink water with you. I drink water with you. Eu bebo água com você. I drink milk with my sister. I drink milk with my sister. Eu bebo leite com minha irmã. I drink juice with my family. I drink juice with my family. Eu bebo suco com minha família. Vamos quarto aqui, pessoal. Mudando o pronome, aqui agora é você. You need to speak English. You need to speak English. Você precisa falar inglês. Você precisa falar inglês. You need to eat meat. You need to eat meat. Você precisa comer carne. Perfeito? You need to drink milk and juice. You need to drink milk and juice. Você precisa beber leite e suco. You need to speak with your sister. You need to speak with your sister. Você precisa falar com sua irmã. Você precisa falar com sua irmã. I need juice and water. I need juice and water. Eu preciso de suco e água. Eu preciso de suco e água. I need fish and meat. I need fish and meat. Eu preciso de peixe e carne. I need coffee and milk. I need coffee and milk. Eu preciso de café e leite. I need you and your sister. I need you and your sister. Eu preciso de você e sua irmã. Eu preciso de você e sua irmã. I eat fish with Jane. I eat fish with Jane. Eu como peixe com Jane. Tá bom? Esse with você pode falar eu como peixe com Jane ou eu como peixe com a Jane.
tá bom? Sempre quando você colocar o nome de alguém, você já pode colocar esse a ou o, tá? Com o nome da pessoa, tá bom, pessoal? O with já vai ter... Você não precisa colocar the, tá? A gente vai ver mais pra frente o que é o the, né? Algumas pessoas já estão se perguntando, mas a gente não precisa usar the, né? Quando você já tiver um nome específico da pessoa. Então, with, tá? Já serve diretamente para o nome. Então, vamos lá. I eat meat with my family. I eat meat with my family. Eu como carne com minha família. Eu como carne com a minha família. I eat fish and meat. I eat fish and meat. Eu como peixe e carne. Eu como peixe e carne. I eat meat today. I eat meat today. Eu como carne hoje. Próximo aqui. I need to speak English today. I need to speak English today. Eu preciso falar inglês hoje. Eu preciso falar inglês hoje. I need to eat fish today. I need to eat fish today. Eu preciso comer peixe hoje. Então, de tanto a gente estar praticando, pessoal, vocês já estão assimilando. As palavras já estão ficando na mente. Então, com o tempo, a gente vai falar tão rápido essas frases que a gente vai falar com muita naturalidade. Mas vamos com calma, devagar, fazendo a nossa estrutura do inglês. Próximo aqui. I need my mother today. I need my mother today. Eu preciso da minha mãe hoje. Eu preciso da minha mãe hoje. I need meat and beer today. I need meat and beer today. Eu preciso de carne e cerveja hoje. Eu preciso de carne e cerveja hoje. Vamos aqui para 8, pessoal. I need my wine now. I need my wine now. Eu preciso do meu vinho agora. Eu preciso do meu vinho agora. I need my meat now. I need my meat now. Eu preciso da minha carne agora. Eu preciso da minha carne agora. I need you now. I need you now. Eu preciso de você agora. Eu preciso de você agora. I need to speak now. I need to speak now. Eu preciso falar agora. Eu preciso falar agora. Vamos para a última, pessoal. Aqui tem 2 quadros, né? Então a gente vai ter que ver qual verbo que se encaixa melhor aqui, ó. Então aqui nós temos meat, então aqui é comer. E aqui é minha família, né? My family. Então aqui é com, né? Então, I eat meat with my family. I eat meat with my family. Então, eu como carne com minha família. Aqui nós temos wine, é o suco, né? Juice. E também com, tá? Então, I drink wine and juice with my father. I drink wine and juice with my father. Eu bebo vinho e suco com meu pai. Próximo aqui. Aqui, to speak. E aqui vai ser com você também. Aqui, pelo jeito, vai ser sempre with. E aqui, isso aqui vai ser o verbo to need, tá? I need to speak English with you. I need to speak English with you. Eu preciso falar inglês com você. Eu preciso falar inglês com você. E no último, to drink. E aqui vai ser o with. Então, aqui, eu preciso também. I need to drink beer with my brother. I need to drink beer with my brother. Eu preciso beber cerveja com o meu irmão. Perfeito, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, baixem o material. O material vai estar disponível aí no link aqui do portal. Façam, por gentileza, o download do material. E vamos continuar na nossa jornada na próxima aula do inglês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Revejam esses quadros. Refaçam os exercícios ali, lendo, tentando gravar o significado, porque a gente vai utilizar essas palavras e vai aprender mais nas próximas. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado. I'll see you guys in the next class. Bye!